Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus está passando, né? A pior parte da pandemia e nós já estamos voltando ao normal de pouquinho em pouquinho, não é mesmo? Bom, espero já estar com vocês no culto infantil. Se Deus quiser, já estarei com alguns amanhã e creio que para mais para frente com todo mundo, se Deus quiser, né? Bom, como o nosso amiguinho leu no versículo em Jeremias 33:3, que diz: "Se você me chamar, eu responderei", aqui é Deus falando para Jeremias que se Jeremias chamar a Deus, ele irá responder. E assim também é conosco. Se a gente chamar a Deus em oração, ele vai nos responder, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre a missão de Moisés. Eu sei que muitos conhecem a história de Moisés. Eu vou estar falando ela, como é muito grande, eu vou estar falando dela de uma forma resumida, rápida, tá bom? Mas se você quiser ler a história toda de Moisés, é muito legal, está e começa em Êxodo capítulo 2, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar com o nascimento de Moisés, né? Aqui Deus começou o propósito na vida de Moisés, com o seu nascimento, que Moisés era filho de israelitas. Israelitas eram escravos no Egito e os pais de Moisés estavam sendo escravizados no Egito. E quando Moisés nasceu, eles estavam matando as crianças que estavam nascendo. Então a mãe de Moisés, sabiamente, colocou ele num cestinho, botou ele no rio e a filha de Faraó viu aquele neném e pegou para cuidar e para criar, né? Então Moisés, ele não foi morto, né? Os nenéns estavam todos sendo mortos e ele não foi morto. Aí começa o propósito de Deus na vida de Moisés. Esse aqui é uma figurinha, né, da mãe de Moisés com ele. E Moisés foi criado pela filha de Faraó, né? O Faraó comandava o Egito. E ele foi criado como se fosse um príncipe, né? 40 anos ele passou sendo criado por ela como se fosse um príncipe. E aí, depois disso, depois de um tempo, quando Moisés cresceu, ele viu uma briga entre um egípcio, que era quem escravizava, e um israelita, que era quem era escravizado, quem sofria, né? Que eram da cidade de Moisés. E aí ele ficou muito chateado, né? Porque os israelitas já sofriam. E aí ele ficou tão chateado que ele acabou matando o egípcio. E ele ficou com tanto medo de alguém ver isso, de alguém saber disso, que ele fugiu para o deserto. O deserto lá em Midian. É um deserto chamado Midian, né? E aí lá Moisés teve seu primeiro contato mesmo de verdade com Deus. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Vocês sabem o que é sarça ardente? É isso aqui no caso, gente, ó. É como se tivesse a árvore pegando fogo, vocês estão vendo? Deus, ele era basicamente esse fogo na árvore. Ele estava falando com Moisés nesse dia, tá? Aqui Deus começou a preparar Moisés, que Deus começou a falar com Moisés sobre o propósito que ele tinha na vida de Moisés. E aqui também, nessa mesma época, nesse mesmo deserto, Moisés casou e teve 2 filhos, que é Eliezer e Gerson. E Deus continuou preparando Moisés. Mas vocês sabem para que Deus estava preparando Moisés? Deus estava preparando Moisés para tirar o seu povo, Israel, daquela escravidão que era o Egito. Para trazer, Deus estava ouvindo as orações desse povo. Deus queria trazer esse povo que era de Deus para um local muito melhor, uma terra chamada Canaã, a terra prometida. Então, Deus estava preparando Moisés para ir a Faraó, para conversar com Faraó, para liberar o povo, para deixar de escravizar o seu povo. Então Moisés foi com seu irmão Arão falar com Faraó, mas Faraó não estava deixando de jeito nenhum o povo ser liberto. Então, com isso, Moisés começou a colocar em prática aquilo que Deus ensinou no deserto para ele. Vocês sabem o que Deus ensinou no deserto para ele? Deus ensinou a ele a fazer alguns milagres. Deus ensinou a ele a que fossem criadas algumas pragas para punir Faraó, para que ele deixasse o seu povo ir com Moisés para a terra prometida. Bom, e foram 10 pragas do Egito, né, que são conhecidas. A primeira praga é que a água do rio de lá foi transformada em sangue. A segunda praga foi que rãs, sapos começaram a cobrir a terra. A terceira praga foi que piolhos começaram a atormentar o povo e os animais. Imagina, todo o povo e os animais com piolho, que coisa horrível. A quarta praga foram que as moscas atacaram os homens e os animais. Também é horrível, né, gente? A quinta praga
foram as mortes dos animais. Muitos animais morreram, isso prejudicou muito o Egito. A sexta praga foram machucados nas peles. As pessoas do Egito começaram a ter vários machucados nas peles. A sétima praga foi que chuvas de pedra começou a destruir aquele local. A oitava praga foram que os gafanhotos começaram a destruir as plantações, a comer todas as plantas. A nona praga foi quando escureceu o Egito por 3 dias, eles não tiveram sol. Imagina, gente, que assustador não ter sol. E a 10ª praga foi quando os primeiros filhos dos casais e os primeiros filhos dos animais começaram a morrer. E precisou que Moisés, sendo usado por Deus, colocasse essas 10 pragas no Egito para amolecer o coração de Faraó e Faraó deixasse que o povo fosse a terra prometida, o povo de Israel, que era escravizado. E então, Moisés conseguiu na 10ª praga. Faraó se arrependeu de ter feito isso e depois foi seguindo o povo de Israel. E aí chega naquela parte que a gente também conhece, quando Moisés abre o Mar Vermelho, né? Deus usa Moisés para abrir o Mar Vermelho. E aí o povo de Israel passou, mas o povo do Egito morreu afogado, né? E aí eles passaram 40 anos no deserto, e a partir daqueles 40 anos que eles passaram no deserto, eles estavam caminhando até chegar a Canaã. Moisés e o seu amigo e conselheiro, o ajudador, na verdade, Josué, eles guiaram o povo durante esses 40 anos até a Terra Prometida. Moisés não chegou na Terra Prometida, né? Mas Deus mostrou a ele a Terra Prometida. Então ele ali teve a certeza de que o povo iria sim à Terra Prometida. Essa foi a missão de Moisés, né? Porque ela foi concluída, né? Nós podemos ver que ela foi concluída. Então, gente, Deus quer fazer com a gente assim como ele fez com Moisés, né? Ele quer nos usar para que nós falemos de Jesus aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, né? Para que eles também possam morar quando Jesus voltar ou quando as pessoas morrerem, que elas também possam morar na Terra Prometida, a Terra Prometida que é o céu. Então, para isso, Deus nos cria com um propósito. Eu e você nascemos com um propósito. Ninguém nasce por nada. Deus nos prepara para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, assim como fez com Moisés. Deus também fala com a gente, assim como ele falou com Moisés, mostrou aqueles milagres e usou a vida de Moisés. E também Deus nos usa para concluir a missão que ele nos deu. Muitos de nós não temos a nossa missão concluída ainda, mas nós podemos abrir o nosso coração através da leitura e da oração também. Nós podemos estar mais próximos de Deus para entender qual o propósito que ele tem na nossa vida, qual é a missão que ele tem para nós. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido essa palavra, tá? E é isso, abram seus corações, falem com Deus e deixem Deus usar vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.